Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 13 de outubro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 47 ao 54, que diz assim: Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu pensando aqui, me colocando um pouco no lugar de Jesus. Jesus que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que liberta. Jesus que por amor veio a este mundo para salvar os pecadores dos seus pecados. Para ensinar a sua palavra. E, no entanto, em contrapartida, se depara com pessoas de cabeças duras, de dura cerviz, pessoas que, ao invés de acolher, rejeita. Rejeita. E nós estamos falando aqui de pessoas religiosas, fariseus, mestres da lei, que tinham a sua forma de interpretar a lei, a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Mas, veja, diante da pessoa de Jesus e do seu ensinamento, eles se armam. Querem pegar Jesus em alguma palavra, em alguma contradição, fazem armadilhas para pegar Jesus. Ou seja, meu povo, há um verdadeiro complô contra Jesus. Contra Jesus. Há uma verdadeira indiferença a Jesus e ao seu evangelho, ou seja, aquilo que ele ensinou. Aquilo que ele ensinou. Jesus fala de perseguição aos profetas. Ou seja, o que é um profeta? O profeta é aquele que fala as palavras de Deus, que transmite as palavras de Deus, ou seja, palavras que não são suas, palavras que são de Deus. Palavras que são de Deus. E o profeta é perseguido. Embora Jesus diga que estes prestaram contas do sangue dos profetas. Prestaram contas. O Evangelho vai dizer ainda: os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Interessante como o estilo de Jesus, a pregação de Jesus, o ensinamento de Jesus foi causando aversão. Foi causando aversão.
Ou seja, os mestres da lei começaram a tratar Jesus mal, porque não aceitaram e não acreditaram na sua palavra. Isso se chama falta de fé. Isto é, quando nós não acolhemos a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, isso significa incredulidade. Por isso, a nossa necessidade de pedirmos ao Senhor que nos dê o seu Espírito para iluminar nossa mente, a nossa inteligência, assim como Jesus fez com seus discípulos na sua Páscoa. Que Ele ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso coração, para compreendermos verdadeiramente a sua palavra. Nós temos a igreja, nós temos a tradição da igreja, nós temos uma doutrina católica, doutrina esta que é rejeitada por muitos católicos. Veja, meu povo, estamos vivendo tempos difíceis de falta de fé, de incredulidade. Isso nos faz pensar. Isso deve nos fazer pensar, refletir. Não basta nós acusarmos os fariseus, os mestres da lei daquela época. E hoje? Será que nós que estamos dentro da igreja, será que nós estamos acolhendo verdadeiramente o Evangelho nas nossas vidas hoje? Então veja, nós lemos o Evangelho com a igreja, ou seja, nós acolhemos o ensinamento da igreja com relação à palavra de Deus, ao santo Evangelho. Será que nós não estamos sendo tentados a sermos indiferentes àquilo que verdadeiramente Cristo fez e ensinou? Pensemos nisso hoje e abramos, o convite é este, abramos o nosso coração à ação do Espírito Santo, que é luz e que, portanto, ilumina a nossa vida. Que Ele ilumine a nossa vida, a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso coração e nos faça crer e acolher a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.